Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula nós vamos trabalhar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito do tema revisão criminal. Trata-se de uma questão cobrada no 20º exame de ordem. Vamos ler. José foi absolvido em primeira instância após ser denunciado pela prática de um crime de extorsão em face de Marina. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, sendo a sentença de primeiro grau reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para condenar o réu à pena de 5 anos, sendo certo que o acórdão transitou em julgado. Veja, isso é importante, o acórdão transitou em julgado. Então é essa decisão aqui que transitou em julgado, ok? Se a gente tiver que impugnar alguma decisão, vai ser essa, que foi proferida por quem? Pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 7 anos depois da condenação, já tendo cumprido integralmente a sua pena, José vem a falecer. Posteriormente, Caio, filho de José, encontrou um vídeo no qual foi gravada uma conversa de José e Marina, onde esta admite que mentiu ao dizer que foi vítima do crime pelo qual José foi condenado, mas que a atitude foi tomada por ciúmes. Caio, então, procura o advogado da família. Diante da situação narrada, é correto afirmar que Caio, através de seu advogado, a. não poderá apresentar revisão criminal, pois a pena de José já havia sido extinta pelo cumprimento. B. não poderá apresentar revisão criminal, pois o acusado, que é quem teria legitimidade, já é falecido. C. poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para julgamento o Superior Tribunal de Justiça. D. poderá apresentar revisão criminal, sendo competente para julgamento o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pessoal, a alternativa correta é a letra D. Caio poderá sim ajuizar revisão criminal. Por quê? A revisão criminal, ela pode ocorrer, pode ser ajuizada, mesmo após o óbito do condenado, ou seja, os familiares podem ajuizar a revisão criminal para limpar, o nome, a honra do condenado, limpar a honra e o nome da família, não tem problema. A revisão criminal pode sim ser ajuizada mesmo após o óbito do condenado, está previsto no artigo 623 do nosso Código de Processo Penal. Artigo 623, artigo 623 do Código de Processo Penal. Agora, quem tem competência para julgar a revisão criminal? No caso de decisão proferida por Tribunal de Justiça, cabe ao próprio Tribunal de Justiça o julgamento da revisão criminal. Cabe ao próprio TJ julgar as revisões criminais contra seus próprios julgados. Perfeito? Cabe ao próprio TJ julgar a revisão criminal ajuizada contra seus julgados. Vamos fazer um apanhado geral a respeito da revisão criminal? Eu trouxe alguns slides para a gente. Primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: revisão criminal não é recurso. O recurso é um meio endoprocessual de impugnação. Ou seja, é um meio de impugnação às decisões judiciais que está dentro do processo. A revisão criminal, além de não estar dentro do processo, ela é uma ação autônoma.
chamada de ação autônoma de impugnação. Como também o habeas corpus. O habeas corpus impetrado contra a decisão judicial, ele não é recurso, ele é ação autônoma de impugnação. Primeiramente, portanto, o conceito de revisão criminal. E o cabimento? Quando será cabível a revisão criminal? Qual é a finalidade dela? Bom, ela visa desconstituir, né, uma sentença condenatória e não está sujeita a prazo, ou seja, pode ser ajuizada a qualquer tempo, mesmo após o óbito, mesmo após a morte do réu. Tá? E, além disso, é um meio de impugnação privativo da defesa, ou seja, a acusação não pode ajuizar a revisão criminal contra uma sentença absolutória. Somente a defesa é quem pode ajuizar a revisão criminal. Quais são os pressupostos básicos da revisão criminal? Bom, o primeiro deles é que haja uma sentença condenatória criminal. Tá? Não se admite a revisão criminal contra a sentença absolutória, mas tem exceção. Se estivermos falando de sentença absolutória imprópria, será cabível a revisão criminal. Por que será cabível a revisão criminal no caso de sentença absolutória imprópria? Porque a sentença absolutória imprópria não faz com que o acusado saia livre, leve e solto. Ele recebe uma medida de segurança. Como é aplicada contra ele uma medida de segurança, internação no hospital ou tratamento ambulatorial, isso é gravoso, né? Isso tem um prejuízo para ele. Então, como ele recebe uma medida de segurança na sentença absolutória imprópria, em relação a essa sentença absolutória especificamente, é cabível a revisão criminal. Perfeito? E, além disso, além desse requisito, ou seja, existir uma sentença condenatória ou, pelo menos, uma sentença absolutória imprópria, é necessário que haja o trânsito em julgado. Ou seja, é necessário que o processo tenha acabado, chegado ao fim. Ok? É necessário que o processo tenha acabado, chegado ao fim. Bom, e a competência para o processo de julgamento da revisão criminal? A competência será do STF e do STJ quando a revisão criminal for ajuizada contra as decisões por eles proferidas. Ou seja, se a revisão criminal vai impugnar uma decisão do STJ, cabe ao STJ. Se vai impugnar uma decisão do STF, cabe ao próprio STF. Será competente o TRF e o TJ, ou seja, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça, quando a revisão criminal impugnar as decisões proferidas por eles próprios, da mesma forma que acontece com o STJ e com o STF, ou pelos juízes a eles vinculados. Então, se por acaso a revisão criminal é interposta contra um juiz, uma sentença proferida por um juiz federal do TRF2, né, vinculado ao TRF2, quem vai ser competente para julgar a revisão criminal? A revisão criminal será julgada pelo próprio Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E se o juiz pertencesse ao TRF4? Então seria o TRF4. Ok? Perfeito. Quais são os efeitos da revisão criminal? Bom, se for julgada improcedente, não teremos efeitos. E se for julgada procedente? Nesse caso, a revisão poderá alterar a classificação da infração, mudou de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, etc. Poderá o réu ser absolvido, né? Pode ser um efeito da revisão criminal, se a prova realmente comprovar que ele deve ser absolvido. Ele pode ter sua pena modificada, ou seja, ele não é absolvido na revisão criminal. É mantida a condenação, mas a pena é modificada. Modificada sempre para
menor, tá? Em favor do réu. Ou pode ser anulado o processo. Quando vai ser anulado o processo? Quando se verificar que houve uma nulidade, ok? Uma nulidade. Nunca, guardem isso, nunca poderá ser agravada a situação do réu. Em razão de quê? Do princípio da non reformatio imperius. Ou seja, não pode haver reforma para pior, reforma prejudicial ao acusado, ao réu, quando se trata de impugnação da defesa. Perfeito? Muito cuidado com isso. Agora, só para finalizar, vem aqui comigo. A revisão criminal, pessoal, ela é um meio de impugnação de decisões judiciais, uma ação autônoma de impugnação, que tem por finalidade desconstituir a sentença condenatória ou absolutória imprópria quando surge prova nova capaz de alterar essa decisão. Ou seja, uma prova que não foi utilizada durante o julgamento. Então, no caso da nossa questão, foi encontrado um vídeo, né, da moça dizendo que tinha mentido. E essa prova é nova. Essa prova não foi levada em consideração quando do julgamento. Como temos uma prova nova, é possível a revisão criminal. Não pode ser ajuizada uma revisão criminal sustentada com base em uma prova que já foi apreciada quando do julgamento. Tá? Isso é mera resignação, não é cabível. Agora, se estamos diante de uma prova nova, uma prova que ainda não era conhecida quando houve a condenação, quando houve o processo, aí sim será cabível a revisão criminal. Cuidado com isso. Eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenha sido útil para vocês e desejo uma excelente maratona de estudos. Até a próxima.